Olá, ouvintes do Planos Cast. Hoje estamos aqui com um convidado especial. Ele é graduado em administração, possui mestrado em modelagem em ciências da terra e do ambiente. Atualmente, ele é doutorando em administração da Universidade Federal da Bahia. Ele é diretor executivo e consultor da S2S Soluções, é professor, pesquisador e especialista em implantação de acreditação hospitalar e ISO 9001. Hoje, o nosso tema é muito importante para as instituições de saúde que querem se destacar no mercado e serem reconhecidas pela qualidade e segurança dos pacientes. Danilo Sancho, seja muito bem-vindo ao Planos Cast. Olá, Thiago. Olá a todos. É um grande prazer estar aqui com vocês, partilhar um pouco desse mundo da acreditação hospitalar, mas muito mais também na área de saúde, que cada vez mais está se expandindo, e poder contribuir, né, para tirar as dúvidas, né, trazer orientações, dicas. Estou aqui para ajudar vocês, então será uma honra poder partilhar um pouco do conhecimento que eu construí nos últimos anos. Danilo, então conta pra gente o que é acreditação hospitalar e por que ela é tão importante às instituições de saúde. Ótimo. Ótima pergunta, Thiago. Na verdade, eu já vou até responder ela fazendo uma pequena separação, que muitas pessoas não sabem, mas existe a certificação e a acreditação. A diferença entre esses dois é que na certificação é dado um caminho, onde você pode escolher algumas metodologias. Na acreditação, já se vem definido alguns métodos, algumas técnicas que são obrigatórias. Então, quando a gente fala de acreditação hospitalar, então a pessoa já tem que ter essa consciência de que haverão técnicas, claro, dentro das boas práticas hospitalares, para que a pessoa se implante e apresente essas técnicas dentro do escopo da acreditação. Então, e por que isso é importante? Hoje, cada vez mais, as empresas, né, vêm buscando essa acreditação por conta de dois grandes fatores. O primeiro deles, a própria ANS. A Anvisa, juntamente com a ANS, elas têm cada vez mais estimulado os planos de saúde a buscar na sua rede empresas acreditadas. Por quê? Porque existe um padrão de qualidade e de atendimento e focado na segurança do paciente, que traz para o plano muito menos sinistralidade e também para o paciente muito mais conforto e segurança para eles. Então a ANS, juntamente com a Anvisa, vem buscando estimular isso dentro do Brasil. E o segundo ponto é que, na verdade, essa coisa da qualidade ela vem desde a década de 90, talvez um pouquinho antes, talvez, no planeta, mas no Brasil mais forte na década de 90, no ramo industrial. Nas indústrias foi muito forte essa onda da qualidade, da padronização, porque sabia que isso afetava não apenas a satisfação dos seus clientes, mas também redução de custos, e porque você tem uma produção mais enxuta. Estamos vivendo já essa onda, só que na área da saúde. Então, as empresas estão buscando, estão percebendo que ter uma acreditação vai fazer com que não apenas ela atenda, né, ao mercado muito mais em busca de um serviço de qualidade e mais seguro, mas também no foco na redução de custos e na busca de uma eficiência operacional, que é o que a ONA, juntamente com outras, tem outras acreditações também, mas a ONA acaba sendo a mais pujante, a mais famosa, para justamente trazer esse ferramental para que a empresa, para que aquele hospital, aquela clínica, pode ser laboratório também, tem até clínicas de fisioterapia já acreditadas, na ONA, que traz para elas justamente um caminho, um método, técnicas que vão fazer com que ele tenha um desempenho muito melhor para que eles busquem não apenas redução de custos, mas oferecer mais segurança para o paciente. Clínicas odontológicas também, né? Elas também. Na verdade, na mudança da versão da norma da 2016 para 2022, da 2018 para 2022, ela ampliou bastante o leque de empresas da área de saúde que podem ser acreditadas na ONA.
A ONA realmente abarcou bastante novas áreas para que justamente a área de saúde tenha uma amplitude e uma penetração maior no mercado. E quais são os principais critérios avaliados durante o processo de acreditação hospitalar? Olha, no caso da ONA, ela subdivide em 3 níveis. Ela tem o nível 1, que é extremamente focado na segurança do paciente. Tem o nível 2, que já foca muito mais na gestão hospitalar. E o nível 3, que busca a excelência, né? As melhores práticas e uma gestão focada em uma melhoria contínua dos seus processos. Então, dentro desses 3, a empresa pode escolher ir para o nível 1, ou ir direto para o nível 2, ou ir até direto para o nível 3. Depende do nível de maturidade da empresa. Dentro desses níveis, você vai ter algumas subseções. Então, nós temos a subseção 1, que é muito focada na liderança, nos apoios administrativos. Nós temos a subseção 2, que é muito focada na assistência mesmo, né, que é o core business ali da área de saúde. Nós temos a subseção 3, que é muito focada em processos de apoio assistencial, como limpeza, né, aquela parte toda de esterilização. E a parte 4, que são outros pontos focados em lavanderia e outros apoios externos que conseguem trazer a completude para a operação de um hospital ou de qualquer empresa da área de saúde. Então, claro, Danilo, eu tenho que atender todos esses requisitos? Não. A ONA ela vai avaliar quais são os requisitos que são pertinentes. Inclusive, no manual dela, ela já diz em alguns ramos de atividade e quais são as subseções que são pertinentes. A subseção 1 ela é obrigatória para todas, mas a 2, 3 e 4, aí, claro, vai depender se a empresa possui ou não aquele serviço, ou se ela realiza aquela atividade. Por exemplo, se um hospital não tem lavanderia, não tem enxoval, que é um hospital dia, por exemplo, né, não tem enxoval, então isso pode ser um requisito que não seja aplicável. Então, até para não assustar, o pessoal pensa assim, meu Deus, vou ter que atender tudo isso. Não, calma, gente, é muito mais simples do que a gente pensa. Claro que não é fácil, mas também não vai ser exigido nada além daquilo que a empresa já faz. O que ela precisa é saber se a técnica e o modelo apresentado pela ONA ela está sendo cumprida dentro dos moldes, não apenas da ONA, mas também da legislação vigente. Você tem também nos manuais a parte de clínica de imagem, né? Então só quem tem a parte de imagem que vai se ater àquelas questões. Tem também a parte de oncologia, né? Então apenas quem tem oncologia que vai atender aquelas questões. Oftalmologia, né, que é bem específico também para oftalmologia, né? Então, realmente. Agora, assim, a gente fala acreditação hospitalar, né? Da ideia de que, como você falou, a ideia talvez seja para hospitais, mas clínicas menores também estão fazendo essa acreditação, né? Como que está hoje? Você tem visto o interesse de clínicas de menor porte buscando esse nível de qualidade, buscando essa diferenciação junto aos planos de saúde, aos convênios, à ANS? Como é que está hoje? Tiago, o primeiro movimento mais forte foi realmente nos hospitais, né? Os hospitais começaram a se movimentar nessa questão da qualidade. Mas eu diria que nessa década agora, o forte está sendo as clínicas, porque elas estão percebendo a necessidade de se aproximar mais dos planos de saúde, porque os planos de saúde eles estão preocupados com o nível de segurança que está sendo oferecido para os pacientes. E óbvio que existem as auditorias que os planos fazem, mas não chega num nível que a ONA, por exemplo, estaria atendendo. Então, nesse momento, buscar a acreditação seria apresentar não apenas para os planos, mas para o mercado, que eu sou uma clínica segura, eu sou uma clínica que busca respeitar toda a legislação, que traz as melhores práticas de mercado, para que
o paciente se sinta à vontade. Então, isso tem se reverberado positivamente. Muitas clínicas têm feito. Nós já temos clínicas aqui, inclusive em Feira de Santana, que já tem nível 3 de ONA. Uma clínica de cardiologia aqui em Feira de Santana já é nível 3, para você ter ideia. Então, eles começaram com nível 1, foram avançando, buscaram nível 2, depois buscaram nível 3. E o depoimento do doutor, o dono lá da clínica, é que, Danilo, eu não sei como é que eu conseguia gerir minha clínica sem a ONA, porque hoje minha empresa é extremamente organizada, as pessoas estão satisfeitas em trabalhar aqui, meus pacientes, o nível de erros em laudos caiu drasticamente, a satisfação dos pacientes aumentou bastante e o faturamento ele tem sempre crescido, né? Ano após ano ele tem tido uma curva muito positiva de crescimento do faturamento, da busca pelos serviços dele, justamente porque não apenas o conhecimento da ONA, mas a sensação de você estar numa clínica acreditada é outra. Você pensa que o paciente não percebe, ele percebe sim, ele percebe o nível, a forma como está sendo atendido, aí ele percebe que ali existe uma confiabilidade nas informações, no tratamento dos dados. Então tudo isso vai estar positivando as vendas, né, e a busca desses pacientes por empresas assim. E isso, claro, vai seguindo como uma onda no mercado. Então cada vez mais as clínicas estão buscando e estão cada vez mais querendo mesmo fazer a acreditação. Só para quem tiver curiosidade, quem quiser saber as clínicas que estão são acreditadas, né? É só entrar no site da ONA, acreditadas pela ONA, né? Acreditadas pela ONA. Você entra no site da ONA e aí lá você busca ona.org.br e você consegue visualizar todas que são nível 1, todas que são nível 2, todas que são nível 3, né? Então isso aí a nível de Brasil você consegue vislumbrar a quantidade de clínicas que estão realmente hoje voltados para essa questão da qualidade e da segurança do paciente. Como as instituições podem se preparar para o processo de acreditação hospitalar? Bom, primeiro ponto, eu recomendo a contratação de uma consultoria, né? Uma empresa que possa estar ajudando eles nesse caminhar. Por quê? Os requisitos, né, o mapa, a pessoa pode comprar o manual e tentar por si só fazer essa jornada. Só que existem alguns pontos que são muitas vezes escorregadios na interpretação da norma e no cumprimento do requisito. Então, isso pode afetar o processo. E tem um detalhe: se a empresa não for acreditada durante a auditoria, ela fica bloqueada na ONA por 1 ano. Então, ou seja, digamos que a empresa recebeu a auditoria da ONA, achou que estava pronta. Nós já estamos prontos, vamos chamar a ONA. Chama a ONA vai e ela audita e ela vê que boa parte, a ONA ela tem os critérios, né, para que no nível mínimo, né, de atendimento aos requisitos, para que a empresa seja certificada. Se ela não chegar nesse nível mínimo, que é bastante rigoroso, são poucos, alguns requisitos core, por exemplo, que são requisitos mais importantes, eles não podem eles têm que estar 100% cumpridos. Outros requisitos têm um limite, depende do nível de ONA 1, ONA 2, ONA 3, mas pode ser identificado no manual. Mas se a empresa receber a auditoria e a auditoria não recomendar a certificação, a empresa fica bloqueada por 1 ano. Só depois de 1 ano é que ela vai poder solicitar novamente, porque a ONU entende que ela vai precisar desse 1 ano para refazer, modelar, buscar as soluções. Então, eu acho que... E aí, claro, desperdício de tempo, desperdício de recurso. A busca por uma consultoria é a melhor solução. Por quê? Porque são pessoas que já passaram por isso, né, consultores que já passaram por esse caminho e que já fizeram a certificação em outros locais. Então isso com certeza vai dar ao hospital, à clínica, maior segurança na forma correta de cumprir os requisitos. E isso vai fazer com que você poupe tempo, tenha mais velocidade na acreditação
e mais eficácia. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é realmente você vai precisar que uma parte da sua equipe tenha uma dedicação de horas, porque mesmo a consultoria vindo, a consultoria ela não tem como meter a mão na massa em 100% das coisas. Ela vai orientar, ela vai traçar um caminho, ela vai até fazer algumas coisas, vai trazer muito material, procedimentos já prontos que só precisam ser adaptados, formulários que já existem só precisam ser adaptados, mas o botar a mão na massa, o treinar as pessoas, o orientar as pessoas, o acompanhar elas no dia a dia, vai requerer da equipe, da empresa, uma certa dedicação. Então a gente recomenda que alguns líderes-chave, ele tem um pouquinho de disponibilidade de tempo para poder fazer, não apenas acompanhar os consultores na época, nos dias que eles estiverem lá, mas também o de fazer com que essas orientações elas se transformem em realidade dentro da empresa. Então isso, e aí, claro, dependendo do tamanho da empresa, isso pode variar entre um ano ou até menos, só 7 meses, dependendo da complexidade da clínica, de 8 meses até 1 ano e meio, 2 anos, dependendo também do nível da ONA, se é ONA 1, ou 2 ou 3. Então, mas esses 2 passos são fundamentais. O resto é realmente a alta direção comprar a ideia, porque eu já vi alguns casos de empresas, de clínicas que não, tá bom, vamos fazer, mas não havia um engajamento da alta direção. A alta direção estar engajada é algo fundamental para o processo, porque se a alta direção não está engajada, as demais lideranças e as demais equipes também não estarão. Então é muito importante que o dono, o líder, os sócios, eles apresentem para a equipe e demonstrem, não apenas uma vez, mas durante todo o processo, a importância daquilo ali para a clínica ou para o hospital. Então esses pontos, para mim, são os principais. O resto é botar a mão na massa mesmo e cumprindo com os requisitos, aplicando as técnicas, os métodos que são recomendados e aguardar até chegar à auditoria. Danilo, nós sabemos que da parte das empresas existe um dispêndio financeiro, um investimento, às vezes é necessário a aquisição de alguns equipamentos ou da adequação em suas empresas, né, para atender às normas da acreditação hospitalar. Mas, por outro lado, em contrapartida, existem também benefícios financeiros que as clínicas que são acreditadas podem ter. Então conta pra gente quais são os benefícios financeiros que as clínicas e hospitais elas têm caso elas se tornem instituições acreditadas. Sim. Claro, o investimento não tem como, vai variar. Além do investimento na consultoria, tem o investimento na própria ONA, as auditorias elas têm um custo. Em alguns casos, dependendo de como está a estrutura, pode haver alguma necessidade de adaptação, de melhoria na estrutura. Existem algumas questões, alguns pontos específicos que precisam ser atendidos, que é a questão de legislação, mas isso reverbera positivamente no faturamento, na lucratividade da empresa, através de alguns pontos. O primeiro deles, redução de custos. Apesar de você estar fazendo investimento, esse é um investimento onde você está trazendo uma equipe que está treinada a olhar os processos não apenas como um processo simples de assistência, mas muitas vezes como esse processo pode ser otimizado, tanto em redução de custo quanto em aumento de produtividade. Então isso é um ponto fundamental, a redução de custo, que já vai gerar maior lucro no final. Outro ponto é o aumento de faturamento, por 2 aspectos. Um, que eu já citei na questão da percepção do paciente numa empresa que está acreditada, ele percebe que ali ele se sente mais seguro, então isso vai fazer com que ele acabe compartilhando isso com outras pessoas e aquele boca a boca vai se proliferando e trazendo mais pessoas para a clínica e para o hospital. Mas também existe uma pressão dos planos de saúde. Os planos de saúde eles já perceberam que a taxa de sinistralidade em empresas acreditadas é bem menor
justamente porque eles estão cumprindo com as metodologias e com as boas práticas assistenciais, o que faz com que você tenha menos retorno do paciente, o paciente acaba sendo o plano terapêutico é muito mais eficaz, e isso os planos já têm estatística, então eles estão cada vez mais buscando isso. Alguns deles estimulam até com taxas diferenciadas. Então tem planos, eu não vou citar os nomes, mas eu conheço já alguns planos que eles oferecem um valor a mais, né, nos serviços por conta da empresa ser acreditada, justamente como uma forma de estímulo para que realmente ele tenha ali uma rede credenciada. Claro que quanto mais isso se reverbera no mercado, mais isso se torna uma onda que quem sai na frente, a gente sabe que, né, em termos de mercado, quem sai na frente, né, tá com o ouro na mão. Então precisa se movimentar mesmo. Em breve, né, existem algumas conversas a nível nas esferas da ANS, eu tenho alguns contatos por lá, e de que isso se torne obrigatório em algum momento. Não sabemos quando isso vai acontecer, mas existe um movimento interno dentro da própria ANS para que isso seja obrigatório, né? Não é uma coisa fácil de acontecer, porque tem muitas variáveis mercadológicas em questão, mas assim, há uma perspectiva de em algum momento isso acontecer. Então, como o efeito da acreditação é extremamente positivo, tanto na percepção quanto nos resultados financeiros da empresa, por que não? Então, correr esse risco é extremamente desnecessário. Acho que no momento todas as empresas deveriam buscar sim a acreditação, né, porque vão perceber essa melhoria dentro do aspecto tanto mercadológico quanto financeiro. Eu vou até pegar um gancho que você comentou sobre a fidelização dos pacientes. O impacto realmente nessa questão da fidelização, porque imagine aí que um paciente, a diferença entre você chegar em uma clínica e desde o agendamento você perceber que o processo não está bem arrumado, então às vezes ele agenda o procedimento ou a consulta, aí não tem processo de confirmação, às vezes você chega, aí foi a data errada, e aí quando você chega lá o atendimento é confuso, as pessoas não sabem como agir, e uma clínica acreditada você tem todo esse processo melhor desenhado, né? Então você tem desde toda a jornada do paciente com os protocolos instituídos e tal. Então isso com certeza só é mais um benefício da acreditação, né? Que você consegue oferecer toda essa organização para o paciente, e o paciente percebe, ainda mais hoje em dia, um paciente cada vez mais exigente em relação aos serviços de saúde. Não, com certeza, Thiago, sua colocação é bastante pertinente, até porque cada vez mais os pacientes estão prestando atenção mesmo, né? A questão de erros médicos, erros até do próprio atendimento em si, é muito chato. Hoje a gente, em pleno século XXI, com tanta tecnologia, né, com tantos métodos, a gente ainda tem que passar por situações dessas, extremamente difícil. E o mercado tem ficado cada vez mais exigente mesmo. Não adianta mais a gente querer aquela coisa o médico tá marcado para 8 horas, o médico só chega às 10 horas da manhã. Isso é péssimo, né? Os pacientes marcou 8 horas, querem ser atendidos 8 horas. Marcam 9 horas, querem ser atendido 9 horas. E tudo já tem que estar pronto. Então, esse olhar mais apurado nos processos da jornada do paciente, que é onde ele vai perceber tudo, é muito importante. Até porque, passando um pouco, uma explicação um pouco mais aprofundada, falando um pouco de neurociência, nosso cérebro, o cérebro humano, ele tem um mecanismo de memória. O nosso mecanismo de memória, ele é ativado a partir de um sentimento, seja ele positivo ou negativo. Se você teve uma emoção forte, positiva ou negativa, aquilo gera uma memória que vai perdurar por muito tempo na cabeça da pessoa. Então imagine, a pessoa chega lá e não é atendida, ou fica esperando, ou passa aquele tempão, então, ou acaba tendo algum tipo de erro, aquilo vai direto para a memória do paciente, e ali vai ser registrado, né? Então precisa se pensar realmente na jornada do paciente, e a ONA, ela tem várias requisitos sobre isso.
Um deles, inclusive até bastante curioso, na ONA 3, no nível 3, que é o de excelência, ele está lá, é um requisito da ONA que a empresa ela faça consultas ao paciente, ela ligue para o paciente que esteve lá e pergunte a ele sobre a jornada, converse, realmente é como se fosse uma entrevista, né, da clínica com o paciente, uma coisa bastante interessante que gera muitos insights positivos para a melhoria da empresa, coisas que você nem imagina, às vezes acontecem ali nos micro detalhes que gera o efeito memória no paciente. Então, se você trabalha nisso, nossa, fica muito mais eficaz o processo e a fidelização com certeza vai vir. Quais são os desafios mais comuns enfrentados pelas instituições de saúde durante as implantações da acreditação hospitalar? O principal deles são as pessoas, não tem jeito. As pessoas. Eu vou falar, eu vou dizer para vocês aqui o que eu falo para todos os empresários, os donos que me procuram para vamos fazer acreditação, vamos lá. A equipe é o nosso principal calcanhar de Aquiles. Né? E eu sempre digo para eles, 3 coisas vão acontecer durante o processo de acreditação. Você vai perceber durante o processo de acreditação que vão existir pessoas da sua equipe que já estão prontas. Elas já sabiam, elas só estavam esperando que alguém mostrasse que aquilo ali era para ser feito daquele jeito. Que às vezes o padrão da empresa não estava estabelecido, ele o fazia do jeito que ele queria. Então vem da padronização e traz o método, beleza. Vai ter aquele segundo tipo de pessoa, que é a maioria dos casos, que as pessoas não estão afim, que elas não querem, não sabem como fazer, mas estão afim de aprender. Elas não sabem, mas estão abertas, estão com a cabeça aberta para ouvir e implantar e tudo mais. Vai ter aqueles que não querem, não estão afim e não estão preocupados realmente com esse negócio de acreditação. E aí, claro, durante o processo da implantação, a gente vai ter muita dificuldade com esse terceiro grupo, né? Porque esse terceiro grupo ele vai realmente ter mais resistência à implantação de certas coisas. Então esse é o grande desafio, né? Fazer com que essas pessoas percebam, ou se em alguns casos, infelizmente, durante algumas implantações já aconteceu, de algumas pessoas terem que ser substituídas porque realmente não abraçaram a ideia e não estavam a fim de abraçar, né? Então, mas não é a maioria, graças a Deus, é uma minoria, mas a curva de aprendizagem, né, que é enfrentada, principalmente para o que a gente chama de cultura da qualidade, essa vai depender muito das pessoas. E às vezes essa curva da qualidade ela não é tão rápida. O que a gente precisa perceber, e aí para diminuir um pouco a preocupação de quem está nos ouvindo agora, é que a cultura da qualidade, óbvio que durante o processo de implantação você vai criar a cultura da qualidade dentro da empresa, que é essa preocupação com os processos, que é essa preocupação com os indicadores, com o paciente, mas até isso realmente enraizar, automatizar dentro da equipe, leva mais tempo, né? Então, muitas vezes, na auditoria de certificação, isso não é tão cobrado assim, mas nas próximas, sim. E é por isso que eu falo sempre, gente, colocar o certificado na parede é a parte mais fácil. O difícil é manter o certificado lá. Manter o certificado na parede é a parte mais difícil. Quando a gente coloca o certificado na parede, começa o jogo. Ali começa o jogo. Então, o processo da implantação é uma preparação, mas o jogo começa a partir dali, não acaba mais nunca. E isso, né, esse desafio de conseguir trazer a cultura da qualidade para as pessoas, para que as pessoas realmente comprem a ideia e apliquem e realmente trabalhem de forma padronizada. Porque uma das coisas mais importantes numa acreditação é a padronização dos processos. Todos têm que fazer os processos exatamente como está previsto nos procedimentos, porque isso gera segurança, gera menos custo e gera melhor percepção para o paciente. Então, só que muitas vezes essa curva de aprendizagem ela demora um pouquinho. Então, eu diria que esse, Thiago, seja o maior desafio. Os demais são debates, são discussões, porque ali você tem uma empresa que está prestando serviço, então tudo depende das pessoas. Então, o maior desafio deles, né, durante a implantação é de realmente fazer com que as pessoas apliquem e façam a coisa certinho.
né? Então, dos outros, tem ainda alguns outros desafios, tem questões financeiras, que às vezes a empresa não tem o financeiro muito arrumado, então ela tem que fazer algum esforço ali. Claro que a ONA traz muitas ferramentas, muita metodologia, planejamento orçamentário, planejamento estratégico, controle financeiro, ela vai cobrar, não fica achando que é só lá na assistência, não, ela vai olhar para o financeiro também, e às vezes às vezes a empresa não está tão com a gestão tão azeitada, isso pode trazer alguma dificuldade, mas não é nada assim pior. O pior mesmo são as pessoas. Essa daí é que a gente é o principal calcanhar de Aquiles durante a implantação. Mas também é o momento de separar o joio do trigo, né? Então nem todos estão preparados para dirigir uma Ferrari, né? Então tem que trazer as pessoas certas para os lugares certos. Danilo, e qual é a diferença entre a acreditação hospitalar e as certificações da ISO? Joia. A certificação da ISO, né, que é também uma forma de você ter uma demonstração para o mercado de que você tem qualidade. A certificação da ISO ela é uma certificação para qualquer empresa, desde uma barraquinha de pipoca até a maior empresa do planeta, ela pode ter um certificado da ISO, qualquer uma, atendendo aqueles requisitos. O que acontece na ISO é que ela não define método, ela define caminhos. Então ela fala assim, por exemplo, a empresa ou a organização precisa tratar questões internas e externas, avaliando os riscos e definindo ações. Em outras palavras, é o planejamento estratégico. Mas ela não fala, ela não diz assim, você tem que fazer o planejamento estratégico. Não fala, diferente das acreditações, ela quer ver um planejamento estratégico. Então, na certificação, ela vai por esse caminho de dar um norte. Ela fala que tem que ter isso. Em alguns pontos também, o pessoal fica achando até uma má interpretação da ISO, é que a ISO ela é mais fácil. Ao contrário, né? A ISO ela é tão difícil quanto a ONA. A questão da diferença é que na ONA ela vai definir método, ela quer ver o planejamento estratégico, ela fala que ela quer ver o planejamento orçamentário da empresa, ela fala que ela quer ver o controle, o fluxo de caixa, ela quer o indicador XYZ, ela define. Ela quer ver o protocolo de segurança do paciente, ela quer ver o protocolo de higienização das mãos. Ela fala o que ela quer, ela não está dizendo assim, me mostre como é que você previne a infecção no seu hospital. Não, ela não vai por esse caminho. Ela quer ver o protocolo de higienização das mãos, ela quer ver o protocolo de cirurgia segura, de registro seguro, ela quer ver o protocolo, ela define os protocolos, inclusive. Ela define que política que ela é. Eu quero ver a política de gestão dos fornecedores, eu quero ver a política. Então, quando você vê a norma ONA, a norma ONA é gigante, vários requisitos, mas não significa que porque tem mais requisitos, ela é mais difícil do que a ISO. Porque a ISO, ela bota assim, de acordo com as regulamentações estatutárias e legais. Pronto, aí o que aconteceu com essas três palavras? Ela disse assim, você tem que atender toda a legislação. E aí, quando você puxa a legislação na área de saúde, é gigantesca, porque você tem legislação do Ministério da Saúde, você tem legislação da ANS, você tem legislação da Anvisa, legislação do próprio CFM, tem resoluções lá que os hospitais são obrigados a atender, que as clínicas são obrigadas a atender. Então, o escopo cresce na ISO quando ela vai para essa terminologia, né, de requisitos legais. Pronto, aí quando ela fala de requisitos legais, ela está dizendo, toda a legislação tem que entrar. Aí quando você puxa toda a legislação, a norma ISO ela fica grande e realmente a empresa precisa atender toda a legislação, senão ela não consegue a ISO. Porém, na ONA, essa legislação já está incorporada ao requisito. Você já vê que ele já está cobrando exatamente aquilo que a legislação está ali buscando. Não que ela, obviamente, em alguns momentos a gente vai ter que ir na legislação mesmo. Algumas RDCs específicas da Anvisa ou da ANS, a gente tem que ir lá e trazer, porque ali faz parte do requisito, é uma composição do requisito. Mas ela está muito mais concentrada e focada em estabelecer o que exatamente precisa estar sendo trazido para dentro do hospital ou da clínica. Então, essa é a grande diferença dos dois, né? Eles estão
Aparentemente a ISO dá aquela sensação de que é uma coisa mais simples, mais fácil, porém não é. Entretanto, ela tem essa característica de apontar o porquê, como ela é para toda e qualquer empresa, você vai precisar que a escrita do requisito ela seja de uma forma mais abrangente. Um outro ponto também que é interessante trazer é a própria estrutura do manual. O manual da ONA ela vai trazer o requisito, a interpretação e a evidência objetiva. 3 colunas. Se você abrir lá o manual, você vê que tem 3 colunas. Primeira coluna, qual é o requisito? Segunda coluna, qual é a interpretação desse requisito? E na terceira coluna, qual é a evidência objetiva que resolve aquele requisito. Isso é característico de acreditação. Ou seja, ela está definindo, eu quero ver isso, eu quero ver aquilo, eu quero um plano de contingência sobre isso, sobre esse tópico. Eu quero o PMOC dos ar-condicionados. Então ele vai pedir exatamente o que ele quer, né? É diferente da ISO. Então essas 2 características, outra diferença, mas é uma diferença mais mercadológica, é que óbvio que a ONA vai ter muito mais peso, né, para um hospital, para uma clínica do que a ISO. Mesmo a ISO sendo uma certificação internacional, né, a ONA também é no nível 3, no nível 1 e 2 não, mas no nível 3 a ONA é reconhecida internacionalmente, né? No Canadá, nos Estados Unidos, eles reconhecem a ONA 3 como uma certificação de qualidade mesmo. 1 e 2 não, 1 e 2 é só a nível nacional. Então, assim, até isso, em termos de internacionalidade, você vai ter uma certa similaridade, mas mercadologicamente falando, a ONA vai ter muito mais força de mercado do que a ISO. Inclusive tem outras instituições, a gente fala muito da ONA, mas existem outras instituições internacionais e que empresas brasileiras, elas também atuam, elas também implantam isso. Então você tem a norte-americana, a Joy Commission, a canadense, né, que implanta ali o Kimenton. Então tem também a europeia, que agora não sei o nome, mas também tem essa possibilidade de você já implantar algo de reconhecimento internacional. Danilo, como as instituições podem garantir a manutenção dos padrões de qualidade após a obtenção da acreditação? Eita, essa é a pergunta mais difícil. Porque realmente, como eu falei, colocar o certificado na parede é a parte mais fácil, por incrível que pareça, né? Ela, não que ela seja menos trabalhosa, ela é muito trabalhosa, óbvio, mas é a parte mais fácil, é colocar o certificado na parede. Por quê? Justamente a questão da cultura da qualidade, né? A gente sabe que, e o auditor sabe também, né? Quando ele está indo lá fazer a primeira auditoria da história daquela empresa, daquele hospital, daquela clínica, ele sabe que ali não tem maturidade, não existe maturidade nos processos e não tem volumetria de dados. Isso é um ponto importante. O que significa volumetria de dados? Eu não consigo, por exemplo, auditar num horizonte muito distante. Por exemplo, se eu quiser ver alguma coisa de 2, 3 anos atrás, é óbvio que vai estar inadequado, porque o processo finalizou agora, tem 4, 5 meses que o sistema está rodando. Não dá para a gente apresentar coisas que estejam adequadas de 2, 3 anos atrás, porque o processo foi agora. Então o auditor ele sabe disso, ele não vai cobrar volumetria, então ele não vai pegar, por exemplo, um indicador com 2, 3 pontos, para ele já é suficiente. Ele não vai querer ver nem vai conseguir ver mesmo, porque às vezes a empresa nunca mediu aquele indicador, ela começou a medir porque foi cobrado pela ONU. Então, o que ele vai fazer? Ele vai pegar ali uma janelinha pequena de 2, 3 meses para cá, para justamente ver se aquilo ali está funcionando, se aquilo ali existe e tudo mais. Só que na medida que o auditor volta, né, esse nona 1 e nona 2 é a cada 8 meses, nona 3 é a cada ano, de ano em ano ele volta. Ele vai querer ver essa janela de 8 meses agora, né? Então, e além do patrão, então ele vai querer, ele vai começar a perceber, não, mas agora a empresa não está mais no início. Cadê a maturidade? Cadê o processo de maturidade? Esse é aí que está o grande desafio. E eu digo a vocês, o que mais acontece depois da acreditação é o relaxamento. Ufa, conseguimos, pronto, agora vamos voltar ao normal.
Não é assim que funciona, ao contrário. Agora é que não pode mais deixar a peteca cair. Então, as auditorias, elas continuam, mas as lideranças, inclusive, eu até recomendo sempre que a consultoria ela permaneça após a certificação. Por quê? Porque existe uma curva de aprendizagem, que aquele processo ainda não está maduro o suficiente, ou seja, as pessoas não automatizaram aqueles processos de forma assim. O cara não lembra que ele tem que, às vezes, uma coisa nova, por exemplo, eu tenho que alimentar meu indicador, ele não fazia isso, mas ele agora tem que fazer, ele precisa ir lá alimentar o indicador, ele precisa fazer uma análise crítica daquele dado. Ele não fazia isso, ele simplesmente tratava seus pacientes e seguia o fluxo, mas vão existir coisas novas, e toda coisa nova, toda tarefa nova, ela não está automatizada, leva um tempo para criar um hábito. Hábitos não aparecem do nada, eles levam um tempo para que as pessoas se acostumem com aquilo ali. Então, a continuidade das cobranças, um setor que é fundamental para esse trabalho é o setor da qualidade. O escritório da qualidade, ele é implantado durante a implantação da ONA. Normalmente a consultoria ela vai dar orientação de como o escritório da qualidade precisa funcionar, e o escritório da qualidade é o guardião disso. Aquelas pessoas que estão ali, elas precisam estar engajados e estar o tempo inteiro fiscalizando, observando, orientando as pessoas, mantendo os treinamentos, refazendo outros, e estando em cima, participando das reuniões, cobrando, para que realmente aquilo chegue um momento que as pessoas já façam no automático. O principal sintoma para a empresa dizer assim, não, agora nós estamos com a cultura da qualidade, será quando a empresa, na hora de divulgar que vai ter auditoria daqui a um mês, as pessoas falam assim, tá bom, pode vir, porque significa que a cultura da qualidade está implantada, ou seja, pode auditar qualquer dia, meu filho. Isso é o padrão de qualidade. Eu não tenho que estar. Quando você vê a empresa, eita zorra, meu Deus, auditoria, cadê? Corre atrás, cadê os documentos? Quando você vê esse tipo de movimentação, a leitura que eu faço não tem cultura da qualidade. As pessoas ainda estão se esquecendo de registrar, se esquecendo de fazer, não sei o que lá. E aí deixando, né, o que foi preparado começar a ficar desatualizado, começar a ficar vencido. E aí pode até se perder a acreditação. Então, esse escritório da qualidade tem um papel crucial nesse momento. A participação da consultoria ainda no pós acreditação, pelo menos aí por mais um ou dois ciclos de auditoria, já também é uma outra estratégia que funciona bem, né? E as próprias lideranças, a continuidade de uma demonstração das lideranças em que aquilo ali é importante, a alta direção também batendo firme na tecla, também é fundamental que isso nunca deixe de ser uma pauta da alta administração para seus funcionários. Por exemplo, uma coisa que, dando uma dica, já um spoiler para o pessoal, eu gosto muito de implantar a semana da qualidade, né? Como se fosse, não é um requisito, mas dentro de um deles ele ajuda a tratar, né? A ONA não fala assim, tem que ter a semana da qualidade. Não, ela tem lá um requisito que esteja estimulando as pessoas. Então, a semana da qualidade é legal, porque você pega ali e aí, claro, posicionando ela num momento estratégico, meio que no meio. Por exemplo, se é de 8 a 8 meses que eles vão vir, bota no meio. Bota ali em 4 meses, faz uma semana da qualidade. Que aí você dá aquela estimulada. Então, isso são coisas... E aí traz alguns temas bacanas, alguns temas relevantes. Eu sempre oriento o pessoal a fazer assim, na semana da qualidade, vai lá nas não conformidades, vê quais foram as não conformidades mais frequentes, o que deu mais impacto, e traz aquilo como tema, né? E bota lá na semana da qualidade como uma possibilidade. Então, sugiro aqui a vocês que vocês façam isso, semana da qualidade, segunda a sexta, palestras sobre temas que vocês viram lá que está dando muita não conformidade, que o pessoal está esquecendo, isso é fantástico, né? Funciona super bem, né? Então, são esses detalhezinhos que vão fazendo com que, além do engajamento das pessoas aumente, você consegue manter os registros, os processos todos funcionando conforme a primeira auditoria. Só que agora
você vai conseguir apresentar volumetria de dados, você vai conseguir apresentar mais maturidade, melhoria contínua também. O auditor ele quer chegar na próxima auditoria e ver uma empresa melhor do que aquela que ele viu antes. Então, indicadores caindo, piorando, não pode. Né? Tem que ficar firme ali nos indicadores. Novas ideias que foram trazidas naquele período, também ponto positivo. Tudo isso são coisas que vão estar ajudando a empresa a manter o certificado, que realmente, Thiago, não é fácil não, viu? Não é uma tarefa bastante difícil, mas não é impossível. Dá para fazer sim. Com essas dicas aí, já com certeza a pessoa já consegue. Como que as empresas, as clínicas e os hospitais, eles costumam organizar a documentação? Então, por exemplo, você orienta que as pessoas criem uma pasta compartilhada, ou então imprime toda a documentação e deixa no setor da qualidade. Quais são os itens fundamentais que tem que ter ali nos protocolos, né? Como essa parte de documentação, o que é que você poderia passar para a gente? Bom, falando em termos de segurança da documentação, primeiramente, claro, existem alguns sistemas no mercado que ajudam as empresas a ter uma melhor segurança, porque assim, colocar um arquivo numa pasta no Drive, por exemplo, né? Tem alguns pontos que a ONU observa, e não só a ONU, a ISO também, e outras acreditações também. Primeiro, a segurança de que aquilo não vai ser alterado indevidamente. Como é que a gente vai ter certeza de que aquela informação não foi alterada indevidamente? Esse é um ponto. Outro ponto e se alguém chegar e apagar aquele arquivo? Ou se aquele arquivo for corrompido, quais são os itens que você vai ter ali de backup, de histórico de modificações, né, tudo isso, né? E o terceiro ponto é a acessibilidade, né? Nem todo documento é acessível para todos. Alguns documentos eles ficam restritos a alguns setores. Então, ter esses níveis de... E tem um quarto também que eu lembrei agora, que é o controle de revisão. Assim, beleza, se você bota na pasta, quem garante que a pessoa não foi lá e fez o download do arquivo e está usando o arquivo na pasta no computador pessoal dele? E aí, se ele estiver usando uma versão de um POP, por exemplo, de um procedimento dentro do computador dele, se houver uma nova revisão, ninguém vai saber que ele tem uma cópia daquele POP. E aí, o que vai acontecer? Ele vai estar usando um procedimento desatualizado. Então, para isso, existem ferramentas. Agora, dentro dos procedimentos, existem algumas questões mínimas que qualquer procedimento, seja ele política... Primeiro, vou falar os tipos que existem, né? Na ONU. Nós temos as políticas organizacionais, nós temos os protocolos de segurança, os padrões de gestão e os POPs. Além de alguns casos existirem ITs, que são instruções técnicas. Tem alguns casos que precisam de instruções, principalmente a partir de imagem e tal, por causa dos exames que eles fazem. Então, tem instruções técnicas também. Então, veja que já é um volume razoável de tipos de documento. Dentro desses documentos, eu preciso ter controle de versão, de revisão, codificação, para que eu saiba que aquele código é único. E dentro da estrutura, o mínimo que eu preciso ter lá para que serve aquele procedimento, quais são as referências que basaram aquele procedimento, e aí podem ser referências internas ou referências externas, o próprio procedimento em si, né, o que é cada passo a passo da receita do bolo, e o controle de revisão, ou seja, qual é. E eu gosto de acrescentar também, apesar de não ser item mínimo, exigido, mas que eu acho bacana, quais são os formulários que estão conectados com aquele procedimento. Então, às vezes, ele está falando lá de um determinado procedimento específico assistencial, mas que precisa ser registrado no prontuário, na parte tal, através do impresso número FR, 102. Então, ter essa referência do FR 102, para que a pessoa, peraí, eu estou lendo aqui o procedimento para poder buscar, e aí já sei que tem esse impresso, então você precisa amarrar o seu documentação todinho, ou seja, os documentos precisam conversar entre si. Muitas vezes a política faz referência, tem o detalhamento desse ponto aqui, você vai encontrar lá no PG, número tal, então, no protocolo de segurança ele aponta para um determinado
um determinado próprio, ou então uma determinada política. Então, o sistema está todo amarrado, porque os processos eles não acontecem de forma isolada, eles são todos amarrados, então tudo tem que estar muito amarradinho. Então, esses critérios dentro dos documentos são fundamentais e dá trabalho, viu? Não é uma coisa simples não de se fazer, porque você precisa realmente lembrar de todos os processos e amarrar todos eles dentro desses procedimentos. Então isso, claro, depois fica muito bacana porque você vê realmente uma estrutura documental que ajuda, porque o que eu falo sempre, gente, o documento não é uma burocracia. Então, muitas vezes a gente diz, mas isso aqui é uma burocracia. Não é uma burocracia. É uma das coisas mais importantes, e é por isso que todas as normas, independente se é acreditação ou certificação, elas cobram. O capital intelectual também é dinheiro. A gente fala de capital, pensa que só o capital é só o dinheiro no banco ou então o bem material. Mas o capital intelectual também é dinheiro. Teve investimento em treinamento, teve investimento em curso, ou a própria aprendizagem das pessoas dentro dos processos também é capital. Gastou-se dinheiro para poder aquela aprendizagem acontecer. Só que esse capital intelectual precisa ficar com a empresa, não é do funcionário, é da empresa. E eu já vi casos em que aí tem de pessoas que não conseguiam nem tirar férias, porque não conseguia tirar férias porque ninguém sabia fazer aquela tarefa que era só ele que fazia. Isso não existe, gente. Não existe. A pessoa tem que tirar férias. Então, o que a pessoa tem que fazer? Pegar aquele procedimento e trazer para o papel. E aí eu cobro e falo e oriento que todo procedimento precisa ter riqueza de detalhes. Não é uma coisa simplória, não. Tem que ser bastante rico em detalhes, em embasamentos. Por quê? Porque aquilo ali vira depois um manual de treinamento. Você vai pegar um funcionário novo, vai contratar, a pessoa às vezes sai da empresa, passa num concurso, sai da empresa, e aí você vai ficar sem aquela pessoa. Não, você contrata um novo, e aí com esse novo ele não conhece o procedimento, mas você tem ele já escrito, tá ali, do passo a passo, tudo certinho. Chega ao ponto, de em alguns casos, de até fazer print de tela. Você tem ideia, a gente printa a tela, não, bota uma setinha aqui, piscando, se for o caso, marca bastante para poder, é esse botão que clica, é esse botão que clica, né? Na hora de acessar o prontuário, como é que faz? Então bota tudo lá direitinho. Eu gosto de dizer que tem que ser padrão receita de bolo, nos mínimos detalhes ali, ó. Por quê? Porque para que a pessoa, quando vier, ela vai poder pegar aquele procedimento, aplicar ele corretamente e fazer com que os processos não gerem problemas, porque uma pessoa sai, outra pessoa entra, mas o processo precisa continuar como se nada tivesse acontecido. O paciente não pode perceber, tipo, mas quando era fulano, ela sabia pegar meu acesso melhor. Não existe isso. Não tem a pessoa da mão mais leve, mão mais pesada. Não tem, gente. Acesso é acesso. Você tem um padrão, como é que se faz para pegar o acesso do paciente, né? Então, essa coisa do mão mais leve, isso tudo é indicação de que não tem padronização. E aí o documento é a ferramenta base para que a padronização aconteça. Pô, Danilo, muito legal esses insights que você está passando. E como a gente costuma fazer com todos os nossos convidados, eu queria te perguntar, ou te pedir uma frase que te motiva, te estimula e também possa motivar e inspirar os nossos ouvintes. Legal, Thiago. Que bom que eu estou podendo contribuir com vocês, né, e com todos vocês aqui. Bom, uma frase que eu sempre trago é do João Apolinário, dono da Polishop, que é a seguinte: o que importa não é o tamanho que você tem, mas a velocidade com a qual você consegue crescer. Então você pode ser uma clínica pequena, você precisa de um manual de crescimento, e a ONA, a acreditação, ela traz o caminho do sucesso. Porque ali, durante a própria implementação, você vai perceber erros, você vai perceber melhorias, coisas que você não estava aparecendo aos olhos, mas a partir do momento que o requisito te cobra, aquilo ali você percebe que é necessário e você implanta. Então, a cumprir os requisitos da ONA é você entrar no caminho do sucesso. E não importa seu tamanho, não fica achando assim, mas eu sou, sabe o que é? Eu sou uma clínica muito pequenininha, né? Eu tô aqui, só tem um quartinho aqui, só tem uma salinha de atendimento e dois consultórios.
Não, isso não é para mim, não. Esse negócio é só para empresas grandes, hospital. Esquece isso, cara. Não importa o seu tamanho. O que importa é a velocidade. Você tem que se igualar com os grandes. Você não tem que você não tem que pensar pequeno. Você tem que pensar igual a eles. Se você começa a pensar, voar na mesma altura deles, você vai ser igual a eles também. E até porque, como falei, a ONA vai provocar você, vai estimular e provocar você ao crescimento. Então, mire neles, que eu tenho certeza que você vai crescer também e vai poder colher bastante frutos dessas acreditações. Danilo, maravilha. E como que as pessoas podem te encontrar, Danilo? Bom, eu tenho um Instagram, né? Meu Instagram é danilo.sancho. @ Danilo.sancho. Pode me procurar lá no Instagram, no meu direct, eu respondo todas as respostas. Tem também o Instagram da S2S, que é S2SBS, S2SBS também. O pessoal tá lá, tem a equipe que está sempre também de olho. E também posso deixar meu contato, não é nenhum problema, meu número é WhatsApp, é livre, eu não tenho nenhuma restrição. 759-9838-5211, que é o número da empresa, mas tem acesso direto a mim e através de vocês também, né, da Planos também, a gente está junto aqui nesse trabalho. Pode procurar também a Planos, né? A Planos já também tem meus contatos, a gente está aqui para ajudar. E assim, uma das grandes motivações, Thiago, desse trabalho que eu faço, da implantação de normas, de levar realmente a cultura da qualidade, é porque a gente sabe o quão necessário isso é para toda a sociedade, né? Ter empresas responsáveis, empresas que trazem as melhores práticas, que realmente fazem o processo da forma correta, não só apenas para o paciente, mas também para os sócios, para todas as partes interessadas, é um benefício para toda a sociedade, né? E o Brasil precisa cada vez mais de empresas profissionais, empresas que tenham realmente um padrão internacional de qualidade, porque isso é o que vai realmente separar aqueles que vão permanecer no mercado e aqueles que não vão. Então, quanto mais empresas puderem permanecerem abertas e gerar mais empregos e ajudar mais pacientes, mais pessoas, essa é a minha grande motivação. E aí, com certeza, na Planos também tem essa motivação e quer ajudar mais empresas a ter esse tipo de postura e crescimento também. Então, estamos aqui para ajudar vocês, né, Thiago? A gente está aqui juntos para fazer com que vocês cresçam e isso, com certeza, vai reverberar positivamente para todos nós. Danilo, muito obrigado por todo esse conhecimento compartilhado conosco. Esperamos que este episódio possa provocar os empresários a conhecer melhor as vantagens da acreditação hospitalar para que possam proporcionar um crescimento mais rápido e saudável às suas clínicas. E é claro, um grande abraço a você, nosso querido ouvinte, por estar conosco aqui hoje. Esperamos que tenha encontrado inspiração e ideias valiosas nesse episódio que possam ajudá-lo em sua jornada profissional. Um grande abraço!